Som. Som, 1, 2. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso grandioso Deus esteja conosco. E boa noite a você que está nos assistindo, que você também seja abençoado pelo nosso grandioso Deus. Vamos iniciar o nosso culto cantando alguns louvores, mas antes o irmão Pedro vai fazer uma breve oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos pela vida, agradecidos também pelo cuidado que o Senhor nos trouxe aqui. E com a certeza que o Senhor estava nos esperando nessa noite. Perdoa nossos pecados, aceite o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar agora cantando o hino 572. Eu te amo, Deus.
Eu vou chamar o Marquinhos aqui, porque eu vou sair depois, porque no final você vai cantar com ele, porque eu não vou cantar assim, não. Vamos cantar com nós aqui? Entendeu? Lar feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre estar. Hei de estar nesse lar perenal e feliz. Hei de estar nesse lar perenal e feliz. Amém? Sublime amor. Sublime
tu buscares a Jesus. Depois o dízimo. Depois do dízimo é o inicial. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, assim amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Assim como ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá dos céus. De Deus a doce paz. Se buscares conhecê-lo, assim amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende tua dor e tudo faz pra te salvar. Depois que junto ao Salvador a paz irás achar. Se buscares conhecê-lo, assim amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Amém. Nesse momento é o hino dos dízimos e das ofertas. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão, por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estão, Senhor, o dízimo, aqui também está as ofertas. Aqui também se encontra os doadores do dízimo e aqui também se encontra os doadores da oferta. Que o Senhor possa abençoar cada ofertante, que o Senhor possa abençoar cada dizimista também. Que o Senhor abençoe aqueles que não têm oferta, mas têm o teu coração para te ofertar. Abençoe essas ofertas, que ela possa alcançar os lugares mais carentes da pregação do Evangelho. Te agradecemos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. O inicial.
Não Me Esqueci de Ti. Nós vamos cantar, este é o nosso hino inicial. Eu convido a igreja que se coloque de pé. E as ondas desta vida destruírem tua fé e fizeres que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Som. Boa noite, irmão, paz do Senhor Jesus. Vamos se reunir em oração na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o Teu santo nome, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos diante da Tua presença, pedindo perdão de todos os nossos pecados e nossas falhas. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia. Cada dia a Tua volta está apontando sinais mais próximos da Tua vinda. O mundo, o inimigo já está tudo pronto, meu Deus, e o Teu povo, e nós temos que se preparar cada dia mais. Abençoa cada irmão que está aqui, dando a Tua bênção, a Tua graça, meu Deus. Aqueles irmãos que estão em casa, que não tiveram condição de vir, meu Deus, enche com o Teu Espírito Santo, sela cada irmão, a cada irmã dessa igreja, a cada irmão que está em casa, meu Deus, aquele que às vezes ficou em casa e às vezes não tem força de vir para a igreja todo dia, dá força para esse irmão, para essa irmã, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, tem misericórdia. O que será de nós sem a Tua graça e a Tua misericórdia? Nos sela com o Teu Espírito Santo, Senhor, por favor, nós te pedimos, porque os dias são maus, mas a Tua palavra nos garante que aqueles que forem selados com o selo de Deus, eles serão livres das tribulações que hão de vir sobre nós. Senhor, o Senhor é a única esperança que nós temos. Senhor, tenha misericórdia de mim, meu Deus.
tenha misericórdia de todos nós que aqui estamos, abençoa cada um que aqui está e dá a tua bênção, a tua graça que te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor Jesus. Boa noite a todos, que bom nos encontrar nesta noite aqui, de domingo, primeiro dia da semana, a gente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Com alegria que viemos aqui a convite do Manuel para partilhar da palavra de Deus. A gente é da igreja Jardim Mitsutani e já algumas vezes pude estar aqui com os irmãos, mas que acima de tudo o nome do Senhor venha a ser louvado, né? A nossa adoração, o nosso louvor venha a ser exclusivo para Deus, né? Você que está em casa também, se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus e que juntos nessa hora que vamos passar aqui possamos assim ouvir a voz do Espírito Santo. E nós cantamos agora essa música e uma frase que me chama a atenção, que eu gosto muito, é que Deus está dizendo que não vai esquecer de nós. Eu não esquecerei de ti. Amém? E se Ele não vai esquecer, porque Ele tem um plano especial para cada um de nós. Independente do que estamos vivendo hoje, Deus tem um plano para cada um de nós. E eu, trabalhando em cima dessa mensagem, eu quis trazer um assunto com o título o veredito da graça, ou o resultado da graça, né? Se Ele não esquece de nós, é sinal que Ele tem algo maravilhoso para nós. Então, quando nós pensarmos que estamos longe demais, estamos distante demais, ou talvez não há possibilidade de salvação para nós, é aí que Deus está, de alguma forma, trabalhando, planejando para te alcançar e me alcançar também. Muitas das vezes, nós olhamos para nós mesmos e encontramos dificuldades de nos salvar, né? Mas quando a gente olha para a cruz de Cristo, é impossível enxergarmos uma possibilidade de nos perder, porque a cruz de Cristo nos alcança. Mas às vezes a gente olha um para o outro e fala, puxa, esse fez isso, esse fez aquilo, né? E às vezes a gente se auto-rotula aí, se julga, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele dá um veredito fantástico para nós, onde que os nossos pecados são perdoados, as nossas falhas são ajustadas, e no sangue de Jesus nós somos salvos, né? Nós somos renovados, e assim, essa é a condição que Deus nos dá hoje. Há um texto interessante que nós vamos trabalhar hoje nesse assunto, que é 1 Reis capítulo 14. 1 Reis capítulo 14, o verso é o 8. Amém? Todos acharam? Vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez convidamos, ó Deus, o Espírito Santo que está aqui conosco,
nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos guia, ó Deus, diante, a mais perto da verdade, e que neste momento, ó Pai, ao lermos a Tua palavra, Ele possa nos guiar para compreender e, acima de tudo, ó Deus, para enxergarmos, ó Deus, a bênção que Deus tem para cada um de nós, ainda nesses dias, e não há como nos perder diante tamanho amor que Deus tem por nós. Pedimos esses momentos, a Tua inspiração em nome de Jesus, amém. No verso 8, diz assim: tirei o reino da casa de Davi, e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. É interessante esse texto. Quando eu o li assim, foi difícil um pouco de compreender, porque a gente não está falando de um rei que na sua vida a gente não consegue enxergar essas características, essa descrição que o texto está dizendo. Quando a gente vai para a história de Davi, você consegue explorar melhor aquilo, infelizmente, de ruim que ele cometeu, né? A Bíblia fala que Davi não fez tudo o que era reto diante dos olhos de Deus. A Bíblia descreve também que Davi, por um instante, fez coisas que não condizia, que não era a vontade de Deus. E a gente muitas das vezes usa essa história, a história dele, né, a parte mais triste dele, de que realmente a gente não deve seguir esse exemplo, né? E Davi, nós sabemos que ele cometeu um dos maiores pecados que a Bíblia descreve. E aí, quando eu venho para esse texto, e a expressão que é colocada nesse texto aqui, me surpreende, porque a Bíblia está dizendo que Davi andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. É interessante que o contexto aqui, o profeta está usando um exemplo, o exemplo de Davi, para tentar, de alguma forma, mudar ou fazer com que Jeroboão se voltasse para Deus, né? Mas a gente percebe que o exemplo que ele está dando realmente não é de uma pessoa que fez de fato o que era reto aos olhos de Deus. E aí eu fico pensando por que ele usou o exemplo de Davi para falar de retidão, para falar de alguém que realmente fez aquilo que era a vontade de Deus. E aí nós podemos pensar e olhar da forma que Deus olha para a gente. Nós olhamos de uma forma, mas Deus olha de outra forma. E na vida de Davi, Deus não aqui exaltou, não pôs em evidência os seus pecados, mas colocou em evidência os momentos em que Davi, mesmo sofrendo, mesmo caindo, ele se voltou a Deus e começou a fazer aquilo que era da vontade de Deus. E sabe, às vezes nós somos tendenciosos a exaltar essa parte negativa que às vezes erramos, né? Quando caímos, ou até mesmo temos facilidade de talvez colocar em evidência, né, os pecados das pessoas, né, que cometeram erros e falhas. Nós temos essa característica, mas a gente percebe que Deus age diferente com a gente. E aí eu posso dizer que Deus não olha o tamanho do seu pecado, Deus não olha os seus defeitos, mas olha as possibilidades que Ele pode
realizar e fazer na sua vida para te tornar um homem reto e temente a Deus. E aí, às vezes a gente sente esse peso da culpa, de acharmos que Deus não vai perdoar os nossos pecados. E aqui é um exemplo típico de que Deus, Ele muda esse contexto de pecado e nos coloca justo diante dEle e diante das pessoas. O interessante aqui é que Jeroboão, é que Davi está sendo colocado como exemplo para Jeroboão. Ou seja, por mais pecado que nós venhamos a cometer, por mais erros e falhas que venhamos a cometer, Deus pode nos levantar de tal forma para servir de exemplos para outras pessoas. Amém? E é interessante porque que essa descrição sobre Davi entra nessa história. Aqui, nesse período, quem está reinando é Jeroboão, como falei. E nesta oportunidade acontecia um fato curioso aqui. Eu não vou ler todo o capítulo, mas se você tiver oportunidade, você pode ler. Mas a Bíblia descreve que Jeroboão está com um problema com um dos seus filhos. E esse filho, ele está quase que à beira da morte. E a Bíblia descreve que Jeroboão chama a sua esposa e fala: olha, leva o nosso filho para o profeta Aias, que ele vai saber o que vai acontecer com você, com o nosso filho, ele vai saber resolver a questão do nosso filho. E aí, o profeta orienta a sua esposa: olha, você pega o nosso filho, pega alguns presentes, pega alimentos e leva ali para o profeta, de alguma forma bajula ele, para que ele de alguma forma venha abençoar, curar o nosso filho. E um detalhe, olha, como ele sabe quem sou eu, você e quem é você vai se disfarçar, você vai colocar roupas, apetrechos, que de alguma forma vai fazer com que ele não conheça você. Você não vai se apresentar como minha esposa. Afinal de contas, se ele souber que sou eu, certamente ele não vai querer abençoar, curar o nosso filho. E assim foi pedido para ela fazer. E assim ela foi à casa desse profeta. Mas esse profeta era um profeta de fato de Deus. E a Bíblia descreve que esse profeta recebe a orientação de Deus. E Deus fala: olha, a esposa de Jeroboão vai vir aqui, vai trazer o seu filho, para que você possa curá-lo. E você precisa passar uma mensagem de advertência, de reprovação, para ela e para seu esposo. E assim aconteceu. A Bíblia vai descrever que a mulher de Jeroboão adentra a sua casa, e quando ela pisa os pés, o profeta Aias fala assim: o que faz aqui, esposa de Jeroboão? E todo aquele cenário que estava montado de mentira, né, caiu por terra. Aquela mulher se assustou, e sem que ela pudesse se dirigir àquele profeta, o profeta começa a descrever uma situação de juízo para todas as pessoas, principalmente os homens daquela cidade. A história conta que por causa dos pecados de Jeroboão, por causa da má atuação dele, os homens daquele lugarejo, daquele local, iam morrer em praça pública, repentinamente. E aquele filho que ela estava trazendo ali para aquele profeta curar, antes de chegar em sua casa, aquele filho iria morrer. Tamanha
era a audácia, né, a maldade de Jeroboão diante de Deus, que infelizmente aquela era a consequência para aquele povo, para aqueles homens, e inclusive para o filho dele naquela ocasião. E a Bíblia descreve que diante daquela sentença, aquela mulher saiu dali triste, né, com o coração para baixo, e a Bíblia fala que quando ela adentra a sua casa, antes dela adentrar a sua casa, aquela criança morre. E todos os homens, né, daquele lugarejo também morrem, e a Bíblia também destaca algo muito, muito triste, muito horroroso, em que os animais, né, comiam daqueles corpos que estavam ali em decomposição, porque nenhum deles puderam ser sepultados em um local, né, adequado, infelizmente. E tudo isso ocorre no momento em que Jeroboão, ele poderia ter feito diferente na sua vida. É interessante, irmãos, que nesse contexto é que é dado essa orientação para Jeroboão. No verso 8, olha, você era para ter seguido o exemplo de Davi, eu te entreguei, né, o profeta fala, não, eu te entreguei o reino de Davi, era para você andar conforme os mandamentos de Deus, fazer como Davi fez, somente o que era reto aos olhos de Deus. Por isso, diante desse contexto, nós temos dois exemplos, né? Duas pessoas de liderança, Davi e Jeroboão. Um obedeceu a Deus, um ouviu, foi colocado como rei também, foi orientado, o outro da mesma forma, mas um deu ouvido e outro não deu ouvido àquilo que Deus havia mandado eles fazerem. Um preferiu fazer a sua vontade, mas o outro fez a vontade de Deus. É interessante que Deus, Ele dá chances para todos nós, né? Para todo mundo. E às vezes a gente olha para uns, para outros, né? Para amigos, para o vizinho, e fala, puxa, como essa pessoa de alguma forma é abençoada, como essa pessoa de alguma forma alcança alguns objetivos, e talvez eu não, né? Ou talvez assim, a gente pode se avaliar as situações da vida, porque talvez um parente meu se acometeu de uma doença e infelizmente faleceu, e porque em uma outra história semelhante, Deus fez um milagre, né? São situações que são iguais, mas com resultados diferentes, mas muitas das vezes está por nossas escolhas e decisões que fazemos. Aqui a gente enxerga um rei que recebeu a orientação divina, mas não fez nada do que era reto aos olhos de Deus. E outro que recebeu também as orientações divinas, teve algumas dificuldades no meio do caminho. Que cristão não tem dificuldades no meio do caminho? Isso aconteceu com Davi, aconteceu com Abraão, aconteceu com Jacó, aconteceu com muitas pessoas, porque no meio do caminho, infelizmente a gente tropeçou, mas o que é bom é que diante dessas situações, Deus está ali para nos ajudar a levantar, e quando a gente encontra esse refúgio, a gente se ergue e recomeça novamente. É por isso que Davi, nesse contexto aqui, ele é colocado
como exemplo aqui, porque ele se levantou da sua situação de pecador, de pecado, sua vida de pecado, e decidiu fazer aquilo que era reto diante de Deus, e assim ele pôde deixar esse exemplo para cada um de nós. Sabe, meus queridos, nós estamos vivendo numa situação difícil a cada dia, não é? As oportunidades nos dada a todo um momento, né? Agora, quais são as escolhas que nós vamos fazer para a nossa vida? Quais são as decisões que nós vamos tomar para que esse veredito da graça nos dê a nós a liberdade de poder erguer a cabeça e de seguir avante, certos de que Deus está preparando um lugar especial para nós. Eu penso que esse é um momento de nós aceitarmos o chamado de Deus, de aceitarmos a sua vontade, porque estar na igreja é até comum hoje. Você vai para uma igreja ali, outra aqui, tem muita gente, mas estar no caminho, fazendo ou aceitando os planos de Deus para a nossa vida, aí que está o desafio. Talvez do ponto de vista de Jeroboão, ele imaginava que estava fazendo certo, não é? Mas, infelizmente, ele não estava fazendo o que era reto diante dos olhos de Deus. Mas Davi pôde perceber que se ele tão somente deixasse, né, Deus tomar conta da sua vida, o resultado para o final da sua vida é que ele seria um exemplo para todos nós. Que tipo de exemplo nós estamos sendo para as pessoas? Qual a descrição que estamos tendo da nossa vida hoje para as pessoas? Eu penso que todos nós somos como um livro, onde que as pessoas enxergam, né? Elas veem aquilo que fazemos, aquilo que praticamos. Nós somos observados, e se a gente de alguma forma deixar de praticar as vontades de Deus, esse mau exemplo vai fazer com que, infelizmente, pessoas também sejam afastadas dos caminhos do Senhor. Infelizmente, muita gente morreu aqui por conta da má atuação de Jeroboão. Se você for ler a história, é triste, meio horrorizante, né? Você está lendo, mas você percebe que uma pessoa sem Deus, o que ela é capaz de fazer. Agora, como que Deus pode dar um veredito de salvação, de perdão para mim e para você? Quando tão somente a gente se colocar aos pés dele, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações, mesmo diante dos intempéries da vida, a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque assim como Davi, ele foi justificado, nós podemos ser justificados também. Nesta noite, eu quero dizer para você, que talvez se encontra numa condição, numa vida, talvez, de problemas, pecados, como todos nós enfrentamos. Não desista, dê a oportunidade para que Deus transforme a sua vida, mude esse contexto. É muito fácil a gente, infelizmente, condenar as pessoas, né? Ou
de alguma forma, sentir esse peso de condenação de pessoas, de irmãos, de amigos, mas eu quero dizer para você, Davi não desistiu. Alguém podia até condená-lo por aquilo que ele havia cometido na vida, pelos pecados que ele havia feito, mas ele não desistiu. Sabe, matar uma pessoa, imagine só, pensa se hoje talvez alguém aqui, ou até mesmo eu viesse com esse testemunho e dizer que alguma vez na minha vida tivesse tirado a vida de outra pessoa. Isso mancha muito, isso mancha a vida das pessoas, mas o maior milagre que a Bíblia conta é a transformação de alguém que era pecador, que foi justificado para a honra e glória de Deus. E Davi foi essa pessoa que estava lá no lamaçal do pecado, que era o pior de todos os homens, mas Deus o ergueu. Deus não mais o chamava agora de um matador, de um assassino, mas agora Deus estava o colocando como exemplo diante dos homens, para ser seguido. E esta é o olhar de Deus para cada um de nós. Deus olha diferente para nós, Deus olha com amor, com carinho, e por isso, quando nós, de alguma forma, como igreja, nós enxergarmos entre nós, pessoas que de alguma forma estão em falta, estão sofrendo por um pecado, vamos orar com essas pessoas, vamos abraçar essas pessoas, vamos de alguma forma mandar uma mensagem positiva para essas pessoas, porque essa pessoa hoje, ela está passando por essa situação, mas ela pode ser reerguida para a honra e glória de Deus. E você que de alguma forma, quem sabe, está olhando de uma forma diferente, cuidado para que você não venha cair, porque nós estamos passivos do mesmo erro, de cairmos na mesma situação. Mas o que é gostoso, irmãos, nesta noite, é saber que Deus, Ele não olha esses pecados, Ele apaga as nossas transgressões, e aquilo que seria um veredito de morte, nos dado um veredito de vida e de vida eterna para cada um de nós. Por isso, nesta noite, eu consigo entender por que esse texto está aqui. Deus quer dizer para você, olha, não importa onde que você foi, não importa o que você cometeu, a graça de Cristo te alcança. Sabe, uma das coisas que tem, infelizmente, afastado muitas pessoas dos caminhos do Senhor, da igreja, é o peso, o sentimento de culpa, o receio do olhar de condenação. E a gente vê que algumas pessoas se sentem assim. Talvez isso se dá pela forma que olhamos ou que recebemos as pessoas. Nós temos que olhar diferente, com um olhar de misericórdia para essas pessoas, porque essas pessoas podem ser renovadas, transformadas e usadas como exemplo para outras pessoas. Eu morei na região aqui do Jardim Macedônia, e ali na década de 90, o bairro era muito perigoso, e tinha um rapaz que era muito mau, ele se chamava China, ele era muito ruim mesmo. Eu era mais novo, ele era um pouco mais velho, mas assim, por estar ali no ambiente, eu via as atrocidades que ele cometia, e eu já com uma certa idade na igreja, e eu pensava assim, puxa, esse cara não tem jeito não, esse cara vai morrer queimado no inferno, porque
porque ele é muito ruim, né? Não quero entrar em detalhes aqui, mas de uma pessoa que ele matou, havia um terreno próximo lá, eles mataram e jogaram esse corpo num poço, e aquele corpo passou muito tempo ali naquele poço, só quando, né, entrou em decomposição que acharam o corpo desse rapaz, e nós soubemos que foi esse rapaz que fez essa atrocidade, sem contar muitas outras histórias que não vem o caso aqui. Mas parece que aquilo que eu imaginava sobre aquele homem mudou. E por incrível que pareça, nós tínhamos um bairro onde parte ali da rua era muito conhecido. Então uma pessoa mudou para o interior de São Paulo, e essa pessoa era parente da mãe dele, e enfim, com a conversa, essa amizade, a família dele também acabou indo morar no interior de São Paulo, e a família toda mudou para lá. Inclusive, a minha mãe depois, junto comigo, compramos um terreno nesse local também. Depois uma outra vizinha nossa comprou também um terreno. Depois minha sogra, boa parte dessa família foi tudo para o interior de São Paulo. E aí, uma certa oportunidade, eu nunca quis ir morar lá, mas sempre passei lá, e eu fui lá, e fui rever a família, rever os amigos lá, e quando eu não imaginava assim, não tinha nem essa ideia de que esse rapaz pudesse mudar de vida, eu soube que ele estava indo para a igreja. Olha, o meu desejo, o meu veredito para ele seria a morte, a prisão, porque tanta coisa ruim que ele havia feito. E para a honra e glória de Deus, irmãos, ele realmente se transformou, mudou de vida, hoje tem sua família, né? Eu imagino que Deus sabe de todas as coisas, ele não pagou ainda pelos crimes que ele cometeu, mas o perdão de Deus o alcançou de tal forma que ele mudou completamente a sua vida. Inclusive essa família prosperou para a honra e glória de Deus. Um dos seus irmãos está morando em Portugal hoje, ele trabalha na prefeitura dessa cidade, é um homem feliz, transformado, e segue os caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós olharmos uns para com outros, que nós venhamos olhar e enxergarmos as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, somos iguais em todas as coisas. O que é diferente para nós é o amor de Deus. Ele atua de tal forma que surpreende a gente, e é de igual para todos. O amor de Cristo não é mais para um ou mais para outro, ainda que a gente julgue que Deus não olha para a gente, mas Deus olha para todos. E quando Deus olhou para Davi, ele enxergou essa possibilidade de fazer com que Davi fosse levantado para ser referência para um rei que foi um péssimo exemplo. E infelizmente as duas histórias se distinguem, né? Um que abandonou os caminhos do Senhor e morreu no pecado, e Davi que preferiu, mesmo com dificuldade, se reerguer, aceitar os conselhos divinos e morrer em Cristo e ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, essa é a graça de Cristo, a graça que nos alcança onde quer que nós estejamos. Não há nenhum pecado que nos afaste do amor de Deus, não há nenhum tipo de
de maldade que não possa ser perdoado, que Deus não pode alcançar as pessoas. Eu gostaria que você, junto comigo, cantasse o hino 120, que fala dessa graça que alcança a cada um de nós e que dá a nós o privilégio de vir aqui. Essa graça que vai nos dar a oportunidade de ter uma semana de atividades, de trabalho, de alcançar o nosso ganha-pão, mas que nós olhemos uns para com os outros, como receptor dessa graça, e olhemos com amor uns para com o outro, para que juntos nós possamos ganhar a recompensa do nosso Deus. Vamos cantar. Agora sou livre em Jesus.
Pai, muito obrigado, ó Deus, por Tua graça nos alcançar e nos dar a possibilidade, ó Deus, de termos esperança e expectativa da eternidade com o Senhor. Que alegria, ó Deus, sairmos daqui porque somos justificados, estamos justificados e podemos, ó Deus, com alegria, ter a certeza da salvação em Teu nome. Mais uma vez, ó Deus, pedimos que abençoe aquele que está cansado, oprimido, aquele que de alguma forma, ó Deus, está sentindo tristeza pelo pecado, mas que ele agora em Cristo Jesus, ó Deus, sabendo do perdão que nos alcança, da graça que nos alcança, possamos sairmos felizes, ó Deus, que essa pessoa saia contente, que esse Deus quer o colocar em evidência e nos colocar como exemplo para outras pessoas, que não caiamos, ó Deus, nessa tendenciosa atitude de Satanás, de acusador dos nossos pecados, que nós não deixemos, ó Deus, essa ideia assolar a nossa mente, mas que nós, ó Deus, aceitemos a proposta divina de justificação e nos alegrar por isso e vivermos, ó Deus, nessa esperança de que um dia Tu vais voltar e nós iremos morar na eternidade com o Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, nos dê uma boa semana, oramos no nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero sempre andar as Tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar as Tuas verdades, Senhor, quero levar comigo aonde a Tua lei e o Teu querer são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou, só em Teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em Teu amor, confiarei.